Você ligou com reutilização. Não vá por esse caminho. Não vá, não tem relação nenhuma dos dois conceitos. Não complica. Sejam diretos e simples. Objetivo. É melhor, arrisca menos. Quando você começa a complicar muito, a dar muita volta, você acaba tocando numa coisa que você não tem muita certeza. Nasce, muda de estado e morre. Qualquer representação de um elemento do mundo real. Eu não vou falar exatamente igual porque eu não decoro. Eu entendo e falo. Qualquer representação de um elemento de um mundo real pode ser considerado como um objeto. Se você usar o conceito de abstração, é isso. Né? O objeto, ele é composto por estado, comportamento, ciclo de vida e identidade. Certo? O estado são informações que o objeto detém em um determinado momento no tempo. Tem que ser respondido assim, exatamente porque o estado pode mudar, até por isso que a gente fala da transição de estado. Estado são as informações que o objeto detém em um determinado momento do tempo. Comportamento é o que o objeto sabe fazer, sabe responder, normalmente com base no seu estado. Nem sempre é com base no estado, mas normalmente com base no estado. Ciclo de vida. Todo objeto nasce, todo objeto muda de estado, ou até não muda de estado, mas tem a transição de estado, pode ter uma transição de estado. O que é a transição de estado? Depois a gente fala. É um valor, né? Por exemplo, como a informação do carro aqui, que é quantidade de litros, ele tem 20 litros, o carro anda, consumiu, foi para 10. Toda vez que você não souber um conceito, exemplifique, crie exemplos, coloca como exemplo, certo? O senhor vai aceitar como resposta? Claro, com certeza. Para mim, o que vale mais aqui não é o conceito decorado. Eu quero chegar daqui a 20 anos e perguntar para vocês um conceito desse, que vocês consigam assimilar esse conceito. Isso é bem mais importante do que a gente pegar, vamos fazer uma prova agora na sexta. Decora, responde a prova. No sábado, não me pergunte mais nada, Eduardo, porque eu já não sei mais nada. Então é isso que a gente não quer. Eu gostaria que a gente fizesse uma discussão hoje de tal forma que talvez você nem precise, eu vou orientar alguns estudos de leitura. Exceto isso, é lá fazer a prova. Identidade. A gente está discutindo aqui identidade. Por definição, todo objeto ele é único, mesmo que ele tenha o mesmo estado. Então, se a gente pegar duas canetas iguaizinhas, mas continuam sendo o quê? Duas canetas. Certo? Não tem a ver com reutilização, não complica. Certo? Classe. Sim, a gente faltou dizer o seguinte, que o objeto é uma estrutura dinâmica. Num programa O, é ele que vai, né, ter a dinâmica do programa quando o programa estiver sendo executado. Classe é uma estrutura estática. É um esqueleto, um molde para a criação de objetos. Então, através de uma classe, a gente pode criar N objetos do mesmo tipo. Ou seja, também é uma forma da gente tipificar. Se eu quero tipificar um grupo de objetos, eu estou pensando o quê? Numa classe. Então, eu posso pensar assim, eu tenho aqui, cada aluno que está nessa sala aqui é um objeto. Se eu quero tipificar esses alunos com as mesmas características, aí eu vou pensar na classe. Certo? A classe é formada por atributos e métodos. Né? Métodos que a gente pode dizer comportamento. O mesmo comportamento que tem no objeto, tem na classe. O objeto vai diferir da classe, porque a classe tem atributos, não tem estado. O que é o estado? É o atributo dentro de um objeto assumindo um determinado valor. A classe é uma estrutura estática, estanque. Quando o programa roda, ela não muda, ela não tem nenhuma mudança. Ela serve só para o quê? Para você criar objetos com base naquela classe. A gente pode usar ilustrativamente, podemos falar que uma classe é uma fábrica de objetos. Por que ilustrativamente? A gente já viu que existe uma classe chamada classe abstrata, que você não cria objetos a partir da classe abstrata. Então, nem toda classe cria instâncias, cria objetos. Eu posso ter classe que é uma superclasse, ela está em um outro contexto que não é o contexto de criação de objetos. Mas tem um ponto na prova que é importante vocês ficarem atentos. Toda vez que você cria uma classe
independente dela ser abstrata ou concreta, ela, na linguagem de programação, ela é o quê? É um tipo. É um tipo. Eu posso criar uma variável com base naquele tipo. Então, toda vez que eu crio uma classe na linguagem de programação, eu estou fazendo o quê? Criando um tipo de tipo do desenvolvedor. É um tipo que ele criou para resolver aquele problema. Como em C seria o quê? O struct. Só que struct só tem o quê? Não tem métodos. Só tem o quê? Atributos. Não. Beleza. Acho que é isso. 2. 3A. 3A, né? A1 e A2 já foi, né? 3A. Explica os seguintes conceitos. Encapsulamento. Proteção de dados. Você não tocou no ponto principal. Proteção de dados. Isso. É uma forma de proteger. Não pode falar só dados. Comportamento. Dados e comportamento. E essa forma de proteger, né? Como é que ela funciona? Os dados e os comportamentos ficam encapsulados no objeto. E quem está no mundo externo, quem é que está no mundo externo? Outros objetos vão, para interagir com esse objeto, vão interagir através do quê? De uma camada de interface. Que não é aquela interface visual. São o quê? Se a gente pegar a assinatura de todos os métodos daquele objeto, é o quê? É essa camada de interface, é esse protocolo de comunicação. É uma forma de proteger dados e comportamento Através de uma camada de interface. Isso, através de uma camada de interface. Professor, eu estava discutindo com um colega, realmente eu estava pensando que essa camada de interface é uma interface gráfica, mas o método de Comunicação, abstração é uma forma de encapsulamento, certo? Desconecte essa questão da interface gráfica. Vamos na prática, eu acho que na prática fica legal. Quando eu vou lá e estou programando e coloco os atributos como privados ou protegidos, Os já modificadores estou garantindo o quê? Empacotei ali os atributos. Só quem enxerga aqueles atributos são os objetos da mesma classe. É o próprio objeto. Quem está fora não enxerga. Quando eu crio um método e boto lá public, sei lá, double get, Todo mundo vê. a assinatura do método está pública, mas o algoritmo do método está privado. Só quem enxerga é o quê? É o próprio objeto. Certo? Então eu não preciso nem dizer private double get km. Se eu boto public double get km, eu estou liberando a assinatura do método como um protocolo de comunicação para o mundo externo. E veja que não tem nada a ver com interface gráfica, é assinatura de métodos. E o algoritmo, não, o algoritmo está empacotado dentro do objeto. Só quem enxerga aquele algoritmo é quem está dentro do próprio objeto. E a gente sempre tem dois momentos. Um momento que eu construo a classe, eu tenho que entender da complexidade daquele algoritmo. Depois que eu estou criando o objeto e usando os métodos daquele objeto, eu chamo getKM, já me abstraí de como é o algoritmo que está lá dentro. Eu simplesmente vou usar a assinatura do método. E a orientação a objetos, e não só a orientação a objetos, mas como a engenharia de software, trabalha centrado em cima dessa questão. Ô, professor. Componentes, objetos, no momento que você constrói, você tem que entrar na complexidade. No momento que você está usando, você se abstrai daquela complexidade do funcionamento interno e tem que entender o quê? Só o protocolo de comunicação, só a assinatura dos métodos. E não tem nada a ver com interface gráfica. Se o componente for gráfico... Mas a questão da abstração também é uma forma de encapsulamento? Não. Tem uma relação aí entre a abstração, tem até uma pergunta aqui, que relaciona a abstração com o encapsulamento. Na verdade, o encapsulamento é uma forma de você atingir a abstração. Aí deixa eu explicar por que isso. São questões, a partir da questão 5, são questões mais filosóficas, questões de mundo. E quando a gente se pega em questões mais filosóficas, é aí que bate o medo maior. E quando uma resposta é 2 mais 2 é 4, acabou. Isso aí é fácil de responder. Mas quando são questões que envolvem
uma argumentação, um questionamento, existe alguma questão subjetiva, pronto, pega mais. Por que o encapsulamento é uma forma de a gente atingir a abstração? Qual é o conceito que você tem de abstração? Lembra que a abstração sempre é aquela palavra mágica que todo mundo sabe, mas tem uma dificuldade enorme de definir. Então, você tem como definir a abstração? Supressão de detalhes. Supressão de detalhes? Para reduzir a complexidade. Isso. Legal. Eu acho que é mais fácil sempre explicar a abstração em um contexto. Né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente está criando essa classe. Criamos aqui uma classe, certo? E a gente sempre tem dois momentos. O momento que eu vou projetar a classe. Eu primeiro vou projetar a classe dessa forma. Ó. Eu tenho que saber o que é que o mundo externo quer dessa classe. O mundo externo, essa classe é um carro. E o mundo externo quer saber a autonomia do carro. Certo? Então, veja que aqui eu me abstraí. Tá? Eu estou pensando o que é que o mundo externo quer dessa classe. E não preciso nem saber qual é o algoritmo para fazer isso aqui. Eu sei que essa classe tem que saber responder isso. Beleza, pronto. Aí eu vou agora para um segundo momento. Eu vou construir a minha classe internamente. Não vou só especificar ela não. Vou construir ela. Aí eu tenho que criar o algoritmo para saber o que é autonomia. E aí eu não preciso me preocupar com o mundo externo. Criei essa classe. Vou lá e peguei uma referência desse objeto e chamei autonomia. No momento que eu estou usando, eu também vou usar abstração. Para mim, eu não preciso entender da complexidade interna. E essa é uma forma, na orientação a objeto, da gente reduzir complexidade. Por quê? No momento que eu empacoto, eu não preciso entender da complexidade aqui interna. E a gente quer isso no software. A gente quer reduzir complexidade. A gente quer... tudo bem, no momento que eu estou construindo, eu tenho que entender da complexidade. Mas eu já vou entrar num segundo momento, ou eu vou construir para você usar. E o que a gente vai, na engenharia de software hoje, a gente vai fazer muito isso. A gente vai usar componentes já prontos. Nossa segunda unidade é toda baseada nessa questão